Show me the money. Fala pessoal, muito bom dia. Quarta-feira, 13 de dezembro de 2023. Quarta-feira, isso mesmo. Super quarta-feira. Lembrando que ontem a bolsa caiu 0,4 a 126.403 pontos, mesmo com o recuo dos Treasury Yields da curva de juros brasileira e com uma alta dos índices norte-americanos, né? Em Nova York, por exemplo, o Dow Jones, S&P e Nasdaq subiram 0,48, 0,46 e 0,70. O fato do núcleo de inflação, que exclui alimentos e combustíveis do cálculo, ter ficado dentro do esperado lá nos Estados Unidos, né, ajudou a explicar o motivo dos treasuries estarem sob controle. E mesmo com o dado vindo um pouquinho acima do esperado, o número ainda acendeu o temor de problemas quanto à demanda de petróleo e outras commodities. Então, o Brent, né, ele acabou caindo mais de 3% na sessão, aos 73 dólares e 43 cents, sendo que essa queda se acentuou após a publicação do CPI. Na Bolsa Brasileira, a cautela foi maior, as ações preferenciais da Petrobras caíram 0,8 seguindo o petróleo, outras petroleiras como 3R e Prio perderam respectivamente 3% e 2%, e o dólar subiu 0,59 a R$ 4,00 e quase 97 centavos. O Departamento de Energia dos Estados Unidos cortou a projeção para o preço do barril do petróleo Brent olhando para 2024 em 10 dólares, de 93 para 83. Segundo o relatório de perspectivas energéticas de curto prazo, a redução ocorre devido às preocupações sobre o aumento da demanda pela commodity. O DOE explicou que, apesar do Brent ter chegado perto dos 76 dólares na semana passada, as expectativas de diminuição dos estoques no primeiro trimestre de 2024 deverão impulsionar o preço e, além disso, o DOE reduziu a previsão para o crescimento do PIB dos Estados Unidos de 1,5% para 1,3% em 2024, mantendo a estimativa para esse ano em 2,4%. Trazendo a discussão um pouquinho para o Brasil, o vice-presidente de produtos e clientes da operadora da B3, né, o Juca Andrade, disse ontem durante o Investor Day que a Bolsa Brasileira discute com autoridades uma possível ampliação dos horários de negociação já no próximo ano. E o Senado aprovou ontem à noite também, por 37 votos a 27, a emenda que retirou do projeto de lei das apostas esportivas a inclusão de jogos online. A emenda é do líder do PL, né, o Carlos Portinho do Rio de Janeiro, que retirou do texto, então, a regulamentação da taxação de jogos online, os cassinos, e aí sim a cobrança de imposto continuará apenas para os chamados eventos reais, né, como a partida de futebol ou basquete, mas o que estiver sendo realizado de aposta de evento virtual, aí não terá a cobrança. Sobre a abertura da sessão, os índices futuros de Nova York operam em alta, com investidores se preparando para a decisão sobre juros do Federal Reserve. Hoje, às 16 horas, no horário de Brasília, o Banco Central dos Estados Unidos vai divulgar sua decisão, seguida por uma entrevista coletiva com o presidente da instituição, Jerome Powell, às 16h30, e a expectativa é que o Fed mantenha a taxa, né, na faixa de 5,25 a 5,5, mas os investidores também analisarão os comentários do Powell para ter pistas, né, sobre quando os cortes das taxas podem, de fato, serem iniciados. Os investidores também ficarão de olho ao índice de preços ao produtor, o PPI de novembro, que está previsto para ser divulgado às 10h30. E por aqui, todos os olhares se voltam para a divulgação da taxa básica de juros, a Selic, pelo Copom. O consenso do mercado é de corte de 0,5 ponto percentual, conforme prometido pelo próprio Copom na última decisão, e se confirmada, a Selic vai ao patamar de 11,75. E aí, o mercado, pelo menos, né, no Brasil, está querendo muito mais saber quando e se teremos alguma aceleração no ritmo de corte, né? Essa é a dúvida que paira no ar. Na Ásia, pessoal, muita atenção, porque as bolsas da China e Hong Kong caíram, contaminando a região depois que a Conferência Econômica Anual do Partido Comunista, com presença de Xi Jinping, terminou sem anúncio de estímulos. A modernização da indústria de ponta foi eleita a prioridade para 2024, enquanto o estímulo à demanda, prioridade em 2023, caiu para o segundo lugar. Xi deixou a reunião antes do término, contrariando a tradição, e isso está pesando um pouquinho nos mercados, tá? O minério de ferro em Dalian está caindo 1,35 a 133 dólares e 26 cents. Enquanto isso, o Brent, né, ele se recupera 0,18 apenas depois da forte queda de ontem, a 73 dólares e 36 cents.
Nós temos nos futuros de Nova York, Dow Jones e S&P Nasdaq subindo respectivamente 0,09, 0,09 e 0,06. Na Europa também está altas generalizadas, praticamente todas as bolsas subindo. Por fim, nas criptos, né, o Bitcoin caindo 1,56 a 41.090 dólares e o Ethereum caindo 2,24 a 2.172, né? Os dois perderam um pouquinho de força aí ao longo desses últimos dias, depois também de uma arrancada fenomenal que nós tivemos, né, há uma semana atrás. Dentro do noticiário importante para essa manhã, o novo ministro da Economia da Argentina, Luiz Caputo, disse ontem que a missão do governo é evitar uma catástrofe e justificou dizendo que se seguirem como estão, vão para a hiperinflação. No pronunciamento gravado, né, Caputo apresentou as primeiras medidas do plano econômico do governo, disse que estão diante de uma oportunidade histórica, que a sociedade entendeu que no hay más plata, ou seja, que não tem mais dinheiro, e de acordo com o Brasil Journal, Caputo prometeu atacar as causas e não as consequências dos desequilíbrios econômicos. Entre as medidas anunciadas estão a suspensão de licitações e a não renovação de contratos de trabalho com o governo que sejam inferiores a 1 ano, e haverá também corte de subsídio de energia e nos transportes, assim como redução das transferências para as províncias. Disse ainda que haverá um corte de 34% no número de pessoas indicadas politicamente aos cargos públicos. As secretarias federais serão reduzidas de 106 para 54 e o total de subsecretarias de 182 para 140. A meta é diminuir em 5% do PIB as despesas no próximo ano e assim equilibrar as finanças públicas, deixando de usar o Banco Central como uma máquina de imprimir dinheiro para sustentar os déficits, né? Caputo disse que o câmbio oficial passará a 800 pesos por dólar, um salto de 118 ante a cotação de 366 que vigorava um dia antes, lembrando que a maxi desvalorização vai aproximar a cotação com a prática do mercado paralelo, tendo em vista que o dólar blue era negociado ontem a pouco mais de 1.000 pesos. A segunda notícia que nós temos é que a Americanas afirmou ontem à noite que os bancos Votorantim e Daicoval aderiram ao seu plano de recuperação judicial e que agora a proposta passou a contar com o apoio de credores de mais de 38,5% da dívida da companhia. O BV tem 305,6 milhões em créditos e o Daicoval 500 milhões, tá? Por fim, a Movida esclareceu ontem, num comunicado ao mercado, que os números que circularam nas redes sociais mais cedo e que fizeram suas ações despencarem mais de 10%, não se tratavam da realidade contábil da companhia ou de projeções e guidance financeiros. As ações da empresa reduziram suas perdas após a negativa. Lembrando que no pior momento do pregão, em meio às postagens nas redes sociais, as ações desabaram até R$ 10,34 e postada numa rede social por uma funcionária, a imagem que trazia expectativa para a empresa era intitulada como Compromisso 2024 com receita líquida estipulada em 12,04 bi, EBITDA em 4 bilhões e 340 milhões de reais e lucro líquido de 210. Os números foram vistos como um banho de água fria no mercado, né, bem abaixo do que tinha de consenso. E a Movida esclareceu então que os números constantes no termo são gerenciais e possuem simplificações, não refletindo a realidade contábil da empresa e, portanto, não deveriam ser considerados como projeções ou guidance financeiros. Que coisa maluca. É isso, pessoal. Um bom dia, bons negócios e até mais. Tchau, tchau.